Fala galera, beleza? Vamos começar aqui mais uma videoaula de Química e na videoaula de hoje vamos resolver essa questão, que é uma questão simples e direta. Ela pergunta pra gente quais dessas moléculas abaixo é um ácido e qual é uma base, né? Ou quais são ácidas e quais são básicas, né? Então é o seguinte, a gente tem aqui a primeira H2SO4, depois NaOH e daí por diante. Nessa primeira molécula aqui, tem uma coisa que vocês podem perceber. Toda molécula que for ácida, na sua estrutura, na sua fórmula molecular, quando você estiver vendo a fórmula molecular de um ácido, ele vai sempre começar com o H. E sempre que for uma base, ele vai terminar a sua fórmula molecular com o OH. Então, observem isso. Um ácido começa com H e uma base acaba com OH. Aqui, próxima. Começa com H? Tem um H aqui na frente? Não tem, né? Então não é um ácido. E termina com OH? Termina com OH. Nesse caso, ele coloca OH2. Ele só quer dizer que esse OH se repete duas vezes, tá? Tudo que está dentro do parênteses, quando a gente tem esse doisinho fora, a gente repete duas vezes. A gente multiplica por 2 tudo que está aqui dentro, tá bom? Seria como se a gente tivesse o cálcio, esse Ca, ligado a dois OHs, tá? A um OH aqui e a um OH aqui. Então, começa com H? Não, mas termina com OH. Então, a gente tem aqui uma base, beleza? Então, isso aqui é base. Começa com H, é ácido. Não termina com H, observem aqui na frente. A água é uma exceção, tá? Não bem que seja uma exceção à regra, mas é que é o seguinte. Ela começa com H, mas de certa forma ela também acaba com OH. Por quê? Como seria a estrutura da água se a gente fizesse uma estrutura de Lewis, né? A gente ia colocar o oxigênio, aí com todos os seus elétrons, né? Ligado a dois átomos de hidrogênio. Começa com H, mas termina com OH. Ou seja, a água aqui ela sai dessa regra que a gente está trabalhando, de que se começar com H é ácido, se acabar com H é base, tá? A água, a gente vai chamar ela de anfótera. Anfótera, vamos escrever aqui, anfótero. O que é um anfótero? Você pode estar se perguntando. Anfótero é uma substância que se comporta tanto como um ácido como uma base. Então, a água ela pode ser um ácido ou ela pode ser uma base. Isso vai depender de quem que ela está, vamos falar assim, com quem ela está reagindo. Se ela estiver reagindo com alguém que é bem mais ácido do que ela vai estar se comportando aí como uma base. E se ela reagir com alguém que é mais básico, ela reage como se ela fosse um ácido. A água pode também reagir com a própria água, tá? E uma das moléculas de água vai se comportar como ácido e a outra vai se comportar como uma base. Eu vou deixar aqui um exemplo. H2O mais H2O. Então, as duas vão reagir. Vamos lembrar uma coisa, que é o seguinte. O que é um ácido para Arrhenius? Um ácido é uma substância que em contato com água libera íons hidrônios, né? H3O+, ou H+, né? A gente às vezes simplifica o hidrônio falando que é apenas H+. Então, um ácido ele vai liberar esse hidrônio aqui, esse H+ aqui. Hidrônio é esse daqui, pessoal, H3O+, beleza? É a mesma coisa que a gente representar apenas com H+. E o que é uma base? Uma base é uma substância que ela vai liberar OH-. Então, basicamente, o que vai acontecer? Uma dessas moléculas de água aqui, ela vai receber um H+ da outra molécula de água. Então, vai ficar como H3, porque ganhou mais um hidrogênio, O+. Isso foi a formação de um hidrônio. Mas, pense na outra molécula de água. A molécula de água que vai perder um dos hidrogênios, ela vai ficar apenas com OH. Então, a gente vai colocar aqui OH-, beleza? Você pode estar ainda em dúvida de como isso aconteceu? Então, eu vou mostrar com a estrutura das moléculas, tá? Tem um oxigênio ligado a dois átomos de hidrogênio. Um oxigênio, né, ligado a dois hidrogênios, e a molécula de água se repete duas vezes.
E aí vamos supor que essa primeira aqui, que eu estou desenhando, ela vai ser o nosso ácido, tá? O que vai acontecer com o ácido? Ele vai receber ou ele vai doar um H+? Primeira coisa que você tem que pensar. Ele vai doar um H+, né? Então, a base, essa aqui, ela vai pegar um par de elétrons e vai receber esse H+, tá? É como se ela fosse pegar esse par de elétrons que ela tem para fazer uma ligação com esse hidrogênio que está aqui. Essa ligação aqui, ela vai vir para o oxigênio, que vai ficar com um par de elétrons a mais. Isso acontece porque esse oxigênio é mais eletronegativo, tem maior tendência de atrair os elétrons que estão dentro dessa ligação do que esse hidrogênio que estava aqui. Então, como que vai ficar? Esse oxigênio, quando ele receber um par de elétrons, ele vai ficar oxigênio, 1, 2, 3, 4, que são os elétrons livres que ele já tinha, mais 2 elétrons livres, esses aqui que vieram daquela ligação que foi rompida entre oxigênio e hidrogênio. E aí o outro hidrogênio que está aqui. Como esse oxigênio ganhou um par de elétrons a mais agora, ele vai ficar na forma negativa. Ele vai ser esse OH- aqui, tá? Então vou representar ele, não, vou deixar ele aqui, mas entendam que ele é o H-. Enquanto isso, essa molécula de água que recebeu o H+, ela vai doar um par de elétrons. Então ela vai ficar com um par de elétrons a menos, porque o outro ela doou para esse hidrogênio aqui. Já era uma molécula de água antes, e agora com mais o hidrogênio virou uma molécula de hidrônio, que é esse ácido que está aqui, beleza? Como ela perdeu um dos pares de elétrons, antes ela tinha 2, lembrem-se, ela estava aqui, ó, tinha 2 pares de elétrons, e agora ela perdeu um, ela vai ficar positiva. Porque se você perde uma coisa que é negativa, você fica mais positivo. Por isso o hidrônio tem essa carga positiva aqui em cima, e pelo fato dessa molécula aqui ter ganhado um par de elétrons, que é negativo, o OH vai ficar com essa carga negativa aqui em cima, beleza? Então isso daí é mais ou menos mostrando para vocês como que acontece quando um ácido ataca uma base, beleza? A gente está formando, aqui nesse caso, a gente forma o ácido conjugado de uma base, que vai ser o hidrônio, e a base conjugada de um ácido, que vai ser o hidróxido, tá bom? Bom, pessoal, basicamente a gente vai ficando por aqui nessa videoaula. O que importa para vocês quando vocês forem fazer um exercício desse tipo aqui não é nem bem você entender por dentro as teorias ácido e base. A gente vai ter Arrhenius, Bronsted-Lowry e também a teoria de Lewis. O que vai importar para resolver um exercício desse é você simplesmente conhecer a estrutura de um ácido e de uma base, tá? Ácido sempre começa com hidrogênio e base sempre acaba com H. Ó, base acaba com H, ácido começa com hidrogênio, beleza? Então é isso daí. Espero ter ajudado vocês. Essa foi uma resolução de exercícios de um exercício que um inscrito mandou pra gente aqui no canal. Mandou num dos comentários de um dos vídeos e eu resolvi fazer ela hoje, beleza? É isso aí, um forte abraço e até a nossa próxima videoaula.